Queria trazer uma boa noite todo especial a você que está nos acompanhando aqui da nossa live de hoje. Dizer que ontem o programa Lato Senso não foi ao ar, nós ficamos fora do ar com o programa Lato Senso em razão de problemas de ordem particular. E aí toda a nossa programação de ontem terminou que nós ficamos sem fazer essa programação e não podíamos deixar de ter aquela conversa semanal que a gente tem aqui nos nossos canais de comunicação, sobretudo aos nossos ouvintes que fazem o programa Lato Senso, a gente tem interagido com vocês nos diversos canais nossos. E um dos nossos canais é o rádio. Nós fazemos programa na 104.9 Cruz das Almas FM, a qual mandamos um abraço, aproveitando para mandar um abraço ao nosso querido amigo, ao nosso Ryan Nascimento, que nos acompanha desde lá e que faz, nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, ele tem feito aí as retransmissões ao vivo. E a gente tem agradecido muito a ele por essa retransmissão que ele tem feito, Queria agradecer ao meu amigo também, Gonçalo de Mangabeira, que está nos acompanhando aqui, minha querida Ivonete Mello, que também nos acompanha aqui através das redes sociais, E daqui a pouco nós vamos começar a trazer os principais dados, a espécie de resumo do dia, os dados mais gerais sobre a pandemia do Covid-19, que tem feito vítimas no mundo inteiro, sobretudo na Europa. E agora o grande epicentro dessa pandemia é os Estados Unidos da América, que tem sofrido bastante, tem tido uma mortalidade muito grande lá. O fato novo aqui, já comentado, a imprensa toda já comentou, foi a mudança no Ministério da Saúde, o ministro Mandetta saiu e entrou o ministro Nelson, que talvez vá dar um viés diferenciado do que vinha fazendo o ministro Mandetta. Todos nós sabemos que o ministro Mandetta era um profundo defensor aí do isolamento social. E esse novo ministro, a ideia é de que ele não vá trabalhar muito essa questão desse isolamento. Então a gente tem aí já uma mudança de paradigma. Os dados mais gerais do Covid hoje é a Paraíba. Paraíba registrou completa hoje o registro de 195 casos do Covid, 195 casos confirmados, e desses 195 casos nós temos aí a quantidade de 26 mortes, o que nos dá uma média aí de um índice de mortalidade de 13, ou perto de 13, ou de 13 mais um pouquinho. Na média geral, nós somos um dos estados com maior índice de mortalidade. Se a gente vê o quadro geral do índice de mortalidade comparado por estado, nós temos o estado da Paraíba com um alto índice de mortalidade. Nós estamos chegando à casa de 13 e a gente tem assistido aí a cada dia mais. Essa mortalidade na Paraíba ela não tem diminuído, ela tem se mantido aí na casa dos 13, muito próximo dos 13, e isso não é muito bom, isso é de fato ruim para a nossa sociedade paraibana. Lembrando a quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, hoje nós iniciamos a nossa live mais tarde, 10 horas da noite, lembrando que ontem nós não tivemos aí essa interação com o nosso público. A gente está fazendo essa live hoje aqui justamente para a gente tratar do tema. No Brasil, nós temos hoje 28.320 casos já confirmados de Covid-19, um índice muito alto de casos, a gente já começa a se assustar, e nós temos 1.736 mortes, com 188 mortes nas últimas 24 horas. Lembrando que no dia anterior nós tivemos 204 mortes,
de ontem para hoje, nós registramos uma baixa aí de 6 mortes, né? Uma diferença de 6 mortes relativamente de uma para outra. Uma coisa tem nos preocupado muito, lembrando que o nosso grande público aqui são os profissionais de enfermagem, uma coisa que tem nos preocupado muito é a questão da mortalidade nos profissionais de enfermagem, né? Nós temos hoje cerca de, hoje completados hoje, entre os que já foram confirmados e os que estão a ser confirmados, 35 mortes de profissionais de enfermagem. E o que tem nos preocupado mais ainda é que alguns desses profissionais de enfermagem são profissionais de enfermagem que têm a idade extremamente avançada. Nós tivemos profissionais de enfermagem, tivemos um caso do enfermeiro que tinha 72 anos, continuava trabalhando. Isso para nós é motivo de preocupação, porque a gente tem determinados projetos que estão na Câmara para ser votado, projetos que versam sobre carga horária, projetos que versam sobre aposentadoria, aposentadoria especial, projetos que versam sobre piso salarial, e a gente tem visto que esses projetos não saem e esses profissionais cada dia mais têm os seus salários achatados. A média de salário hoje entre os enfermeiros, a média de salário entre os enfermeiros é de R$ 1.500 e entre os profissionais de nível médio, os técnicos auxiliares de enfermagem, essa média cai para menos de R$ 1.000. Então isso é extremamente preocupante, porque é uma categoria que num momento como esse tem uma extrema relevância, tem um papel de extrema relevância, e a gente tem visto aí que esse papel não vem sendo, os governos não vêm de fato reconhecendo esse papel da enfermagem. Então a gente tem visto isso, e a gente tem nos preocupado com isso. Dentro dessa preocupação dos profissionais, sobretudo os profissionais com idade superior a 60 anos, o quadro geral de normas tem dito que pessoas com mais de 60 anos estão no grupo de risco. Então, diante dessa preocupação, nós que fazemos o coletivo ANANER de enfermagem, enviamos ao Conselho Regional de Enfermagem ontem, enviamos um ofício ao Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, pedindo que o Conselho notificasse todas as regionais de saúde na Paraíba, para que os profissionais com mais de 60 anos acima fossem afastados, tanto os profissionais com mais de 60 anos, como aqueles profissionais que são portadores de doenças de base, aquelas doenças pré-existentes que nós sabemos, como hipertensão, doenças coronarianas, essas doenças de base, diabetes e etc. E quando foi hoje, eu recebi uma comunicação da presidente do Conselho, doutora Renata Ramalho, a quem eu agradeço muito pela gentileza de ter nos ligado e de ter informado que isso já tinha uma providência que tinha sido tomada, que tinha sido avisado, e que os casos pontuais que ela não tomasse conta, ela me enviou inclusive um formulário, e depois eu vou distribuir esses formulários a cada um que deseje ter acesso a esses formulários, que precise fazer essas comunicações. É uma comunicação direta com o Conselho através de um formulário, e segundo informação que ela nos passou, de que nós teremos aí o completo sigilo, apenas ficando a necessidade dos fiscais fazer uma visita aos hospitais e constatarem as irregularidades. Como eu vinha tratando ontem, houve um reordenamento, a partir de ontem houve um reordenamento do atendimento às vítimas do Covid-19 na cidade de João Pessoa. E que reordenamento foi isso? O reordenamento das UPAs. Nós sabemos que a prefeitura lá não é detentora da rede hospitalar, então algumas UPAs na cidade de João Pessoa, e a prefeitura de João Pessoa tem 4 UPAs. Dessas 4 UPAs, 2 foram relocadas para atendimento específico aos portadores da Covid-19. Foram as UPAs de Guilherme Armas, fica ali na rua principal, na principal de Guilherme Armas, e a UPA do Valentim de Figueiredo.
também destinada aos portadores acometidos da Covid-19. Então essas duas UPAs vão atender especificamente essa quantidade de pessoas que porventura venha a se contaminar com o vírus, o coronavírus, o vírus da Covid-19. E aí poderão procurar esses atendimentos nessas duas UPAs. A gente viu também alguns comentários, principalmente dos colegas nossos, dizendo que esse atendimento feito especificamente aí nessas UPAs poderiam, de certa forma, trancar leitos para outros pacientes. Eu penso que isso pode ser uma realidade, mas por outro lado a gente tem que ter em mente a preocupação também de que a gente não fique colocando pacientes acometidos pelo coronavírus, a paciente com Covid-19 junto com os outros pacientes, e aí a gente provoca ainda mais a gente alimente a cadeia de disseminação da Covid-19. Então é importante que de fato haja essa separação. A gente sabe também que nós temos aí o Hospital Clementino Fraga, que é uma referência também para o tratamento da Covid-19. Falar em Hospital Clementino Fraga, todo mundo viu ontem, a saída da diretora do hospital provocou um frisson, As pessoas que lá trabalham se sentiram assim felizes com a saída da professora, com a saída da diretora, soltaram fogo, bateram palma, festejaram a saída da diretora. Eu não sei, na verdade, se festejaram a saída da diretora ou se festejaram a chegada do novo diretor. A verdade é que houve de fato uma festividade, Houve comemorações, pela saída da diretora do Complexo Hospitalar Clementino Fraga, A Prefeitura de João Pessoa também divulgou nesta terça-feira, na terça-feira passada e na quarta-feira, ela divulgou também a lista de aprovados, a lista de profissionais selecionados para atuar no combate ao Covid-19, ao coronavírus. Na Paraíba foi divulgado no Diário Oficial desta quarta-feira. Então foi uma lista divulgada pelo governo do estado, que é a contratação de 2.453 profissionais de enfermagem que vão atuar diretamente no atendimento às vítimas do Covid-19. Esse atendimento, esse contingente de profissionais de saúde, 2.453, vão para a cidade de João Pessoa, que é o maior contingente, cidade de Campina Grande, Pombal, Cajazeiras, Mamanguape, Patos Mamanguape e Patos. Então, vamos repetindo: cidade de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Patos e Pombal. Nessas cidades, esse contingente de pessoas vão estar sendo contratado emergencialmente para trabalhar nessas localidades. Uma outra situação que a gente pensa a necessidade de comentar é a Anvisa proíbe o teste rápido de detecção do coronavírus em farmácia e drogaria da Paraíba. Então havia aí uma possibilidade de se ter esses testes rápidos sendo vendidos em farmácia, A gente sabe que os laboratórios estão querendo aproveitar esse momento, mas a gente não sabe se isso levaria, E aí eu acho que foi de muita sapiência por parte da Anvisa não permitir essa venda, porque imagina, diante de uma pandemia, as pessoas fazendo uso desses testes, isso poderia de certa forma provocar uma histeria. O governo já começou a fazer a testagem, Nesse momento está sendo testado os profissionais de saúde, aqueles primeiros que apresentaram algum quadro, os profissionais de segurança pública, Também está sendo intensificada a campanha de vacinação para esse grupo de profissionais, tanto de segurança como os profissionais de segurança pública. Então, as coisas estão começando a caminharem, está começando a tomar
sentido. Deixa eu ver aqui, eu queria agradecer aqui a presença também da nossa querida Zéza Cavalho, lá de Rio Tinto, que está nos acompanhando. Muito obrigado, Zéza, pela sua presença, né? A gente agradece muito a todos aqueles que nos acompanham. Aqui nós temos o Santiago Santos, o professor Santiago também nos acompanhando, Gonçalves de Mangabeira, professor Santiago, né? Professor Santiago, daqui o boa noite, Ivonete, todos eles estão nos acompanhando através de nossas redes sociais. O governo da Paraíba começa a aplicação de teste rápido nos profissionais de saúde e de segurança, como já havia falado, né? E a gente sabe que isso tem tomado já uma dimensão. Hoje foi um dia inteiro, tanto de vacinação desses profissionais, como também de fazer teste. Outra coisa que a gente tem chamado nossa atenção com bastante, e aí é preciso ter bastante cuidado, né, para ver isso, o pagamento desse auxílio emergencial que o governo está pagando. Queria agradecer também aqui a presença de Lindalva Seixas, que está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua presença, Lindalva. E a gente fica muito feliz e agradecido por você estar nos acompanhando. O auxílio emergencial, que está sendo pago pelo governo federal, tem apresentado alguns problemas no cadastro. A gente sabe que, né, eu conheço muita gente, sobretudo aqueles que não eram beneficiários do Bolsa Família. Esses profissionais, esses trabalhadores autônomos, etc., eles não tiveram acesso ainda ao pagamento do auxílio de R$600. Esses trabalhadores ainda estão, quando aparece lá na tela da Caixa Econômica, na telinha de cadastro lá, aparece lá a mensagem em análise. Eu queria agradecer a minha querida Cláudia Bezerra, que nos acompanha diretamente lá da cidade de Sumé. Cláudia, que tem se destacado lá na frente, né? Tem se destacado, é um nome da saúde lá, um nome entre os profissionais de enfermagem, um nome importante, que tem tido uma luta pela melhoria da qualidade da assistência de enfermagem, pela melhoria da qualidade de vida dos profissionais de enfermagem. Então a gente agradece também aqui a sua presença. Lindalva Seixas nos pergunta: já começou o teste rápido? Onde é? Os testes rápidos já começaram, né? Tem um centro de atendimento no espaço cultural determinado. Em diversos pontos hoje também já foram feitos, os profissionais de saúde e os profissionais de segurança também já estão tendo acesso à vacinação para o H1N1 em diversas localidades, né? Então procura o ponto mais perto de você aí e vai lá fazer essa vacinação. Lembrando que os profissionais de segurança, é importante nos casos dos militares principalmente, que vá fazer essa vacinação, vá fardado, aproveita aí a oportunidade, vá fardado, não precisa estar procurando documento, levando para provar que está trabalhando. Quem está fardado está trabalhando, de profissional, a gente sabe que ninguém está de folga, de férias, enfim, todos nós estamos empenhados no combate a essa, que é uma das maiores, né? Eu já sou um velhinho, já tenho mais de 50 anos, e pela primeira vez, aliás, pela segunda vez na minha vida foi que eu consegui ver essa história de pandemia. A primeira nem tinha ciência disso, eu não fazia a menor ideia do que foi. No ano de 1974, eu tinha lá por volta de 6 a 7 anos, né? Eu já estava na idade escolar, quando se espalhou pelo mundo uma pandemia de meningite. E a nossa escola, a escola que eu estudava, a saudosa escola Bom Samaritano, lá no final do Bom Samaritano, no Cristo Redentor. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço todo especial aos meus amigos do Jardim Bom Samaritano, Jardim Itabaiana, né, comunidade Bela Vista, no Cristo Redentor, né? Nós tínhamos a escola Bom Samaritano lá no Cristo Redentor, no finalzinho do Jardim Bom Samaritano, e essa escola, na época eu estudava nessa escola, inclusive fechou, e nós tivemos coleguinhas de sala de aula, não lembro mais o nome, faz muitos anos, naquela época eu era muito pequeno, tivemos
coleguinha de sala de aula que foi a óbito, né? Então, para nós, naquela época, era motivo de tristeza muito grande, até porque nós não pudemos, nós ficamos impedidos, inclusive, como agora, de acompanhar o velório, de ir para o enterro, né? Imagine para os familiares, nós tivemos no Brasil, nas últimas 24 horas, 188 óbitos, né? A cidade de Manaus, a gente assistiu já hoje nos diversos jornais, a cidade de Manaus enfrenta já o caos se instalou, tem corpos sendo amontoados, né? Isso é extremamente ruim, tanto para a família que não sabe o destino do corpo, quando a gente tem um ente querido, que esse ente querido vá a óbito, o que a gente quer é poder fazer as últimas homenagens, poder fazer, né, fazer o enterro do corpo desse ente querido, de forma que a gente possa prestar a esse ente querido as últimas homenagens. A pandemia provocada pelo coronavírus, a Covid-19, infelizmente não está permitindo isso. Pouquíssimos familiares são autorizados aí, e quando vão devem ficar à distância, né? Isso é muito triste, né? E é certo, Lindau, nós temos orados, temos rezado, temos pedido a Deus, né, para a gente ter força, né? E além de força, a gente precisa ter controle emocional. Não vamos nos desesperar, vamos crer em Deus, vamos fazer nossas orações, vamos orar, quem ora, quem reza, fazer as rezas, porque o momento é de reza e oração para que a gente vença essa pandemia. E a gente só vence essa pandemia se a gente vencer o medo. E não tem nada melhor, Lindalva, de que o nome de Jesus, para que a gente possa nos fortalecer. É isso? Então, mais uma vez, eu agradeço muito a sua participação. As duas notícias ontem que nos tomou assim, de surpresa foram as notícias do contágio, né? Tanto do governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, como o governador do estado do Pará, o Helder Barbalho, né? O Helder Barbalho fez uma live, né? Nessa live fez um vídeo, disse que estava contaminado, mas que não estava apresentando nenhum dos sintomas típicos da Covid. Já o governador do Rio de Janeiro também fez uma live, citou alguns sintomas, mas tranquilizou a população do Rio de Janeiro, que é um outro estado que tem sofrido muito com a questão do coronavírus, né? Uma cidade que tem sido atacada violentamente. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço a todos aqueles que fazem o Corém Rio de Janeiro, o Corém RJ, que faz o Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro e que faz o Sindicato de Técnicos Auxiliares de Enfermagem do Rio de Janeiro, que tem lamentado a morte de diversos profissionais que estão à frente, né, à frente da batalha com o Covid, à frente da batalha com o coronavírus. Bom, a gente tem tido grandes preocupações com a questão da saúde. A saúde, de fato, digamos assim, a bola da vez, né? O Covid-19 tem, de fato, provocado aí uma comoção muito grande, tem sugado a energia de todo o poder público para o combate dessa pandemia, mas tem um elemento aí, né? Um elemento que a gente talvez, as nossas emoções e a nossa fragilidade diante dessa sistemática que está sendo posta do coronavírus não tenha deixado nos ver, que é a questão da educação, né? A gente tem dado muito destaque para a educação, nós temos dado destaque extraordinário para a saúde, né? Nós temos destinado recursos, né, astronômicos para a saúde, né? Nós temos destinados recursos para para fazer as campanhas publicitárias, para publicidade, para a saúde, publicidade em saúde, e nós temos aí esquecido a educação.
né? E agora nós nos perguntamos o que fazer, né, com os alunos, sobretudo o aluno do ensino básico, né, aqueles alunos que compõem de 1 à 5ª série, o aluno que compõe do sexto ao nono ano, né, do 1 ao 5º ano, do sexto ao nono ano. Que fazer com esses alunos, né? Nós estamos praticamente na metade do ano, nós estamos já caminhando aí para 30 e vai chegar aos 45 dias de isolamento social. Nós, nesse período, esses alunos, sobretudo os alunos, aí eu me refiro aos alunos da esfera pública de ensino, né? Esses alunos não têm conseguido, né? Não têm conseguido assistir aula. Esses alunos não têm conseguido assistir aula. O que fazer, né? O que fazer para reparar esse dano no ano de 2020 a esses alunos, né? O MEC já resolvendo algumas partes disso, não sei se resolve muito, tem algumas críticas em torno disso. O MEC autorizou a antecipação do ano letivo dos cursos, né, ligados à saúde. Então, assim, o que a gente pergunta é: esses profissionais que estariam já com 75% de sua carga educacional concluída, agora estão autorizados a fazer a chamada colação de grau antecipada. Vão colar grau, né, e vão estar, inclusive o MEC está chamando esse pessoal. Eu acho que vai estabelecer bolsas, né, bolsas de incentivo, para levar esses profissionais para dentro dos hospitais, para levar esses profissionais para combater a pandemia do coronavírus. A grande pergunta que nós fazemos, né, nós sabemos da importância desses profissionais, mas a grande pergunta que nós fazemos é: esses profissionais estão prontos para atender a população? Esses profissionais estão prontos para atender a população sem que eles passem a ser vítimas desse processo? Porque imagine os senhores e senhoras que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando nos nossos canais de comunicação aqui. A gente está assistindo profissionais experientes, profissionais com 20 e 30 anos de hospital, sendo afetado pela Covid-19. Imagine, senhores e senhoras, esses recém-formados que tiveram seus cursos antecipados, né, e que vão para a linha de frente, vão para a linha de batalha do Covid-19 e vão enfrentar um inimigo que talvez eles não conheçam esse inimigo. Talvez eles não tenham ainda a maturidade para lidar com esses inimigos. Maturidade para lidar com esse inimigo que é o coronavírus. Mas foi autorizado, né, o MEC já autorizou, muitas faculdades já começaram a aplicar esse processo, né, de antecipação da colação de grau. E agora o que nos preocupa é como que vamos treinar essas pessoas, como que nós, os mais antigos, e eu digo principalmente vocês que estão na linha de frente, né, desse embate, como que vocês vão tentar proteger essa gama de novos profissionais que chegam para os serviços, para que eles não se tornem rapidamente vítimas da Covid-19.
para que ele não se torne, inclusive, vítimas fatais. A gente sabe que são pessoas jovens, a gente sabe também que essas pessoas jovens, né, que tem incidência também de morte em pessoas jovens. Então, diante dessa situação, como que os profissionais mais antigos podem colaborar com esses que são mais jovens no sentido de preservação da vida mesmo? Não é outra coisa não, é a nossa índole humanitária em preservar a vida desse jovem que chega sem nenhuma experiência, sem nenhuma vivência. Muitos deles, né, nunca respiraram nem poeira, porque a gente sabe que alguns filhos da classe média, né, sobretudo, que vão para a faculdade, saem de casa dentro de uma van, vai para a faculdade, volta de casa e volta da faculdade dentro de uma van para casa. Então a experiência de mundo às vezes é muito pequena, muito pequena. Então a gente precisa, enquanto mais antigo, mais experientes, né, ajudar a essas pessoas a sobreviver nesse cenário de guerra que a pandemia está provocando, né? A nossa querida Maria do Rosário Santos, muito obrigado pela sua presença. Você sempre tem nos acompanhado aqui nas nossas lives, nas nossas redes sociais, tem comentado os nossos posts, né? Tem comentado as nossas participações aí na vida cotidiana da cidade, na vida cotidiana do estado e porque também não dizer na vida cotidiana do Brasil como um todo, que a gente tem aí participado com essa participação, né, em defesa da saúde, né, nossa luta em defesa da saúde, da educação. Né? Então, o primeiro ponto que a gente discute em educação é isso, né? Como que esses profissionais que têm apenas 75% do curso ainda, né, que chegaram a 75% do curso, e aí a gente tem o curso de fisioterapia, curso de farmácia, curso de medicina, curso de enfermagem, né? Como que esses profissionais vão para o mercado, vão para o enfrentamento da Covid-19, sem que eles possam sair de lá como as grandes vítimas, né? E o cara que está fazendo o curso, na verdade, ele quer essa oportunidade, mas o problema não é a oportunidade, é como que ele vai, como que ele está, que ferramentas ele tem para usar na hora de fazer essas atividades. Uma outra situação em relação à educação é que a gente sabe que a gente tinha um calendário letivo, né, definido em número de dias aula, né, e aí o presidente da República resolveu o seguinte: olha, através de uma medida provisória, ele suspendeu a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade de dias letivos no ano de 2020. Então, nós tínhamos 200 dias letivos e aí houve uma suspensão, né, da manutenção desses dias letivos. Por outro lado, manteve a obrigatoriedade da carga horária mínima. A gente sabe que todo curso tem uma carga horária maior e menor, né? Isso também vale para o ensino médio e para o ensino fundamental. Então, diante da pandemia, a situação foi a solução encontrada pelo presidente, né? E a gente espera que o senhor Abraão Weintraub, ministro da Educação, venha a público trazer uma solução para milhões de alunos que estão fora da sala de aula, porque até agora nós não vimos, né, nem ouvimos nenhum pronunciamento desse ministro da Educação acerca da educação nesse período de tanta dificuldade, né? Em relação a atividades complementares, professor, pais e pedagogo terão que desenvolver formas de evitar que as aulas se transformem em uma simples lição de casa. Essa é uma grande tarefa, né? Como que você que é mãe, você que é pai, né? Como que você vai interagir dentro de casa com o seu filho, lembrando que você não é a professora, você não é o professor dele,
né? Mas como que você vai interagir com ele de modo que você possa fazer com que essa atividade que está sendo realizada dentro de casa não seja apenas uma tarefa de casa. Como que você vai, em tão pouco espaço de tempo, criar uma estrutura que permita a esse seu filho, sua filha, a você que é pai e mãe, que permita a esse aluno, né, compreender que agora ele tem um horário de aula, mas esse horário de aula é em casa. Como estabelecer a disciplina, como manter o foco desse aluno, como fazer isso. Então vai ser uma experiência que cada um vai ter. Alguns vão ter essa experiência com sucesso, outros não vão lograr muito sucesso nessa experiência. A gente sabe da dificuldade que é lidar com alunos, lidar com criança, sobretudo quando ela fica dentro de casa, né? Já foi um fato novo para os pais, né? Um fato novo para os pais, a convivência cotidiana no maior espaço de tempo. Olha que coisa esdrúxula. A gente pensar que é difícil conviver com o filho um maior espaço de tempo. A gente não tinha imaginado isso ainda. Então a pandemia nos trouxe para o mundo, para um universo que nos coloca dentro de casa junto com nossos filhos, sobretudo aqueles que estão no home office, né? Aqueles que estão no home office, que tem que ao mesmo tempo que disciplinar o filho para as atividades escolares, tem que se disciplinar para o trabalho home office. Então, lembrando que se você trabalha de 7 a 1, o seu home office é de 7 a 1. E como você conciliar isso estando dentro de casa? Essa é uma pergunta, né? Isso é um desafio, na verdade, não é só uma pergunta, mas é um desafio que cada um de nós estamos tendo que enfrentar nesse momento do coronavírus, né? E aí uma outra questão que nós levantamos no ensino à distância é preciso superar o desafio de acesso à internet de qualidade e da autonomia do estudante, principalmente os mais novos no aprendizado sozinho. Olha, a gente tem um outro desafio aqui que é superar, né? E aí um problema que o governo tem, caso perdure por mais tempo. E aí por isso que eu sinto falta da presença do ministro da Educação. Eu sinto falta do ministro da Educação, que já devia, nesses 30, 40 dias que a gente está, né, nos primeiros 10 dias, né, tão logo essa situação aparecesse, o ministro da Educação que já apresentasse um esboço de um projeto para solucionar parte do problema. O que a gente está assistindo é a completa dissídia desse ministro, que até agora não apresentou um projeto para a população, que não apresentou um projeto que atenda à necessidade dos estudantes, né? Então a gente precisa entender o que é ensino remoto, enquanto pai, enquanto mãe. A gente precisa compreender o que é ensino EAD, o ensino à distância. São duas coisas diferentes, não são a mesma coisa. E uma das coisas que a gente tem que trabalhar é a questão da disciplina, né? Sobretudo a questão da disciplina. Então isso é importante para que a gente possa trabalhar essas questões. Então, lembrando que a cidade de João Pessoa, que é a cidade onde nós vivemos, né? E eu queria agradecer aqui ao nosso querido amigo Sérgio, né? O Sérgio que está nos acompanhando, e muito obrigado, Sérgio, pela sua presença, né? Eu tenho certeza absoluta que na sua cidade aí em Bahia também está ocorrendo mesmo, e a gente está tratando, Sérgio, aqui justamente da questão da educação, né? Como que os pais e as mães estão lidando com essas questões educacionais nesse momento de pandemia, né?
Uma outra situação que a gente tem que lidar, e você conhece muito bem, Sérgio, essa situação que você conhece a periferia de Bahia, você sabe as necessidades que a periferia de Bahia tem, e aí você sabe que as famílias, muitas das vezes os filhos dessas famílias mais carentes, o único refúgio que tem é a alimentação escolar, né, durante o dia. A alimentação garantida que tem é a alimentação escolar, né? A Prefeitura de João Pessoa, o secretário de Educação de João Pessoa, encontrou uma saída que foi continuar fornecendo a alimentação às crianças da rede municipal de ensino. As aulas da rede municipal de João Pessoa estão suspensas desde dia 18 de abril, né? Então amanhã completa já um mês de suspensão dessas aulas, né? E a medida que o prefeito tomou aqui, é uma medida que a gente bate palma, né? A gente acha que o caminho é esse, foi justamente distribuir a merenda, né, para essas crianças. E a gente tem, por exemplo, na rede municipal de ensino de João Pessoa, nós temos 23 mil alunos. Acharam um pouco ou acharam muito? São 23 mil alunos na rede municipal de ensino de João Pessoa, distribuídos em 32 escolas de tempo integral e 85 creches. 85 creches que essas creches, inclusive, estão sendo feita a alimentação na creche e as mães estão indo na hora determinada, né, obedecendo as orientações, e um trabalhador da creche vai lá e entrega a alimentação das crianças a essas mães. Então, são medidas, né, que visam justamente dar, né, um maior humanismo a essas crianças. Você imagina que essas crianças, a imensa maioria dessas crianças são crianças da periferia da cidade, que os pais muitas das vezes vivem de subemprego, são autônomos, não têm renda definida, e que encontram na escola, né, a sua sobrevivência diária. O fechamento da escola ameaçou essa sobrevivência e foi motivo de preocupação muito grande. Agradecer a minha querida amiga, a enfermeira Fabíola, em nome da qual a gente parabeniza todos os profissionais de enfermagem do estado da Paraíba, né? Desejando a todos que se protejam, que use equipamentos de proteção individual e que esses equipamentos de fato protejam esses profissionais, sejam de qualidade, protejam esses profissionais para que eles não venham contrair aí o coronavírus. E aí a solução que a prefeitura, como eu vim dizendo, encontrou foi justamente trazer aí a refeição diária para esses 23 mil alunos das escolas públicas do município de João Pessoa, né? E aí uma outra solução é para nós que somos professores, né, que tem aí aqueles que estão na sala de aula e que porventura tem aí uma rede de atividades para trabalhar com os alunos. E aí não só aqueles que são professores, mas nós que temos uma atividade diária, que precisamos fazer reuniões, que precisamos aí encontros. Então existem soluções hoje, soluções gratuitas, né, que estão disponíveis nas plataformas digitais, em que a gente pode utilizar. Eu traria aqui só para a gente falando aqui de reuniões e de encontros. Você que utiliza o WhatsApp, né, você pode inclusive fazer encontros, né, reuniões de até 4 pessoas utilizando a plataforma do WhatsApp, onde você vai, a tela do teu smartphone vai ficar dividida em 4 e você vai ter a oportunidade de conversar simultaneamente, você e mais 3 pessoas. Já se você precisa fazer uma reunião maior, precisa fazer uma reunião
com o maior número de pessoas, né? A doutora Fabíola, por exemplo, que precisa fazer reunião lá do pessoal do distrito, né? Com os colaboradores do distrito, uma solução que se pode ter gratuitas nas redes é fazer aí o uso do Zoom Cloud Meet. O Zoom, mais conhecido como Zoom, é um dos bastante usados, que aí fornece a possibilidade de a gente fazer conversas, né, com mais de 4 pessoas, ter conversas com mais de 4 pessoas, como é o caso como eu já falei, do WhatsApp. Para além disso, você que também dá aula, precisa dar aula e vai fazer aula remota, o Zoom também é um excelente aplicativo, né? E até porque ele te ajuda muito na versão gratuita, porque ele possibilita que você só tenha aí 45 minutos de exibição. Então a tua aula de 45 minutos, de fato, ela vai ter que durar 45 minutos, porque em 45 minutos ele vai encerrar a janela que você está utilizando. Além do Zoom, você tem o Google Classroom, que é o Google Meet, né, uma ferramenta dentro do próprio Google. Todos vocês que são usuários do Gmail, você tem dentro do Gmail uma outra ferramenta de reunião, e essa não tem tempo limitado, que é o Hangout. Então você pode fazer uma chamada de Hangout, e nessa chamada de Hangout você tem aí a participação de 10 pessoas, né, e inclusive com compartilhamento de tela, né, com gerenciamento dos microfones, gerenciamento das câmeras, etc. Então, são aplicativos importantes que a gente não valorizava muito em momentos anteriores, mas que agora a gente vai poder utilizá-lo de maneira mais eficiente. O app EAD do Google, que é o Google Classroom, ele faz parte do programa G Suite Educacional. Esse programa ele é pago, tem uma versão paga, né, mais completa, mas ele também tem uma versão, digamos assim, uma versão free, uma versão gratuita dentro do seu próprio, da página do seu, né, onde ficam os programas lá no seu Gmail. Você vai encontrar também o Google Classroom, que esse Google ele é justamente para você criar ali um ambiente EAD. Você cria um grupo, uma turma, né, e a partir dessa turma você utiliza para fazer uso dessa ferramenta como instrumento de aula, né? Então você pode mandar material de leitura, você pode mandar vídeos, você pode mandar, né, vídeos curtos, que você vai interagir. Lembrando, todos nós que somos professores sabemos que os vídeos o vídeo ele não vai substituir a aula. O vídeo ele é um complemento. A gente deve utilizar vídeos curtos para fazer complemento, a não ser que seja um filme mais longo, onde você queira fazer de fato uma análise desse material. Nós temos também aí o Skype, né? O Skype, que a única limitação do Skype é você ter um e-mail do Hotmail, né? Muita gente tem um e-mail Hotmail. O Skype vai poder também fazer, inclusive, reuniões com até 100 pessoas. Você precisa ter um computador que tenha um bom desenvolvimento aí, né? Um bom desenvolvimento e uma boa internet para fazer isso, porque senão fica pesado, né? Então são instrumentos são instrumentos gratuitos que estão à disposição de todos e que você pode utilizar neste momento. Eu não sei como é que a doutora Fabíola está fazendo, se ela está utilizando algum desses instrumentos, e também não sei como é que ela está tendo aí essa convivência, né, familiar aí com os dois garotão lá, o torcedor do Flamengo, né, os dois garotão dela lá que nesse momento nesse momento agora não, mas nesse período estão
com certeza aí tendo aula à distância, né, e tendo aula remota. Então a gente sabe que esses são alguns instrumentos utilizados. Para além, né, disso, a gente pode utilizar também o próprio WhatsApp, onde você consegue mandar texto, onde você consegue fazer a própria interagir, né? Você consegue interagir até 3 alunos de cada vez, você e mais 3 alunos, para tirar dúvida, para colocar esses alunos em debate, né? Para fazer essas pequenas salas virtuais. Você consegue mandar material em PDF, você consegue mandar o seu material em doc, você consegue mandar o material em PPT, como a gente chama, tá? Então são ferramentas que pode utilizar para desenvolver as atividades educacionais nesse período de isolamento social. No campo da economia, né, saindo um pouquinho aqui, a gente já passou pela saúde, passamos pela educação e agora vamos finalizar aqui a nossa, né, nós temos 13 minutos de live ainda, nós vamos finalizar a nossa live com a economia. E aí a Fabíola já está me dizendo, está dizendo que está nos informando que está fazendo as reuniões utilizando o WhatsApp e que as crianças dela, os 2 meninos lá, os torcedores do Flamengo e da Seleção Brasileira, estão assistindo aula em plataformas próprias das escolas. Então, alguns colégios, né, tem o Collaborate, né, o Collaborate, como chama, também tem suas plataformas próprias de ensino à distância, né? Eu também estou assistindo aula da minha pós também no ensino à distância, e sábado vai ser um dia de castigo na frente do computador, porque a gente não está muito acostumado, né? E olha aí, está fazendo reunião também no Hangout quando é um número maior de pessoas. Então isso é a oportunidade que a gente tem de fazer uso dessas ferramentas que estão à nossa disposição. Então tem diversas ferramentas à nossa disposição que a gente pode fazer uso nesse momento de pandemia e que nos aproxima mesmo que nós estejamos distantes. Lembrando que o importante nesse momento é a gente fazer aí a contenção da contaminação do coronavírus para que a gente não sobrecarregue o nosso sistema de saúde, né? Passando para o campo da economia, essa semana nós assistimos o dólar, né? O dólar chegou aí a R$ 5,25, teve um picozinho na quarta-feira, né? Nós estávamos acostumados com dólar 3,75, né? 13,80 aí nos anos anteriores. Ele passou desses 3,50, subiu para 3,75, passou dos 3,75, foi para 4, passou de 4,50, já foi um assombro. O ministro da Economia disse que estava tudo ok, que era isso mesmo, que o dólar flutuante tinha que subir. E agora ele já chegou na casa dos 5,30, né? O dólar turismo, que a gente chama, que é o preço de verdade que a gente compra dólar nas casas de câmbio, passou dos 5,40, né? E não sei se ele vai parar ou se ele segue essa subida aí meteórica. Eu não sei onde que a gente vai chegar. Eu sei que isso é ruim para nós enquanto compradores, talvez seja muito bom para os vendedores de soja, de milho, né? Enfim, para os produtores, para os exportadores pode ser muito bom, mas para nós, os compradores, isso é muito ruim. Fabíola diz assim: parabéns à filha, muito obrigado, ela ontem completou ano, né? Para nós é uma felicidade muito grande voltá-la a ver, a sorrir com saúde, cabelo crescendo. A batalha foi grande, foi dura, mas com fé em Deus, né? Nós estamos vencendo, ela venceu, nós estamos vencendo, nós só temos a agradecer. Como eu estava dizendo, o dólar vai passar das casas, já chegou a casa dos 5,40 e nós não sabemos aonde que ele vai chegar.
Os especialistas, né, os caras que mexem aí com a economia, o Banco Monetário, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Internacional de Desenvolvimento e as outras tantas siglas que a gente vê, né, BID, FMI, né, e etc., tem feito previsões que o isolamento social pode durar até 2022. Você imagine, né, talvez nós somos uma geração que vamos criar vamos ser os precursores de um novo tipo de relacionamento, né? Um relacionamento que a gente vai aprender a estar próximo, mais distante. Próximo no sentido de a gente nos aproximar, como estou me aproximando de vocês que estão nos acompanhando aqui, e distante no sentido que nós estamos muito distantes um do outro. A estratégia do distanciamento social talvez precise ser empregada até 2022 para evitar que o novo coronavírus continue a colocar em risco o sistema de saúde do mundo afora. Indica um estudo assinado pela Universidade de Harvard, né, uma mais conceituada no mundo, e na pesquisa, essa pesquisa acabou de sair, foi publicada na revista chamada Science, né, é a equipe liderada por Mark Linsky, do Departamento de Epidemiologia da instituição, usou dados sobre o SARS-CoV e sobre as formas do coronavírus para tentar simular uma enorme variedade de cenários de evolução da Covid-19, ao longo dos próximos anos, chegando até inclusive 2025. A previsão de Harvard, desse estudo publicado em Harvard, é que até 2025 nós vamos ter pessoas sendo contaminadas pelo coronavírus, e aí essa previsão é em razão do processo de mutação do vírus. Com base nessa situação de isolamento social, o FMI prevê que a economia brasileira deve despencar em 5,3% em 2020. Né? O governo não está acreditando ainda nesse percentual de 5,3%, mas para o Fundo Monetário Internacional, a economia do Brasil deve diminuir em 5,3% este ano, em linha com a retração esperada para a América Latina. Ou seja, a América Latina também vai retrair, ou seja, nenhum país terá um crescimento, nenhum país da América Latina, eu acho que nenhum país do mundo, com exceção, eu digo do mundo com exceção da China, né, vai ter de fato uma importante, digamos assim, um crescimento do seu produto interno bruto, do seu PIB. Isso por quê? Olha, lembremos que eu sou de uma geração, eu costumo muito dizer isso, quando eu tinha 17, 18 anos, eu já militava no movimento estudantil, e naquela época a nossa grande bandeira de luta era lutar contra o processo de globalização. Olha o que é que nós estávamos lutando, nós estávamos brigando, né? Contra o processo de globalização. Queria agradecer a presença também aqui na nossa live do Dr. Ronaldo, que está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, eu tenho sempre minha admiração. Né? Dizer que para nós é uma honra tê-lo aqui conosco. Então, naquele momento da nossa juventude, nós discutíamos, né, nos grupos de jovens, discutíamos nos grupos de igreja, e nós íamos para a rua fazer movimento contra o processo de globalização, sem nunca imaginar que nós cairíamos na situação atual. Hoje o mundo globalizou não só a economia, mas globalizou doença, globalizou tudo, globalizou ciência, conhecimento, etc. O problema é que ao fazer uma opção pela globalização econômica, pela globalização da produção, nós abandonamos o nosso processo de produção local. Nós não produzimos mais nada, nós não temos mais fábricas, o nosso parque fabril encolheu, diminuiu tanto que a gente quase não enxerga esse parque fabril.
que é que acontece? Nós viramos dependentes dos produtos internacionais. Eu vi em diversos grupos sociais, de redes sociais, as pessoas colocando que ninguém usasse máscara que vinha da China, porque a máscara que vinha da China estava contaminada com o coronavírus. Quem faz essa informação, quem traz uma informação dessa, esqueceu de avisar que uma máscara do processo de produção lá na China até chegar no Brasil, ele leva no mínimo 30 dias. 30 dias em aviões, em aviões, porque em navio é mais demorado. E esqueceu também de avisar, de colocar lá na sua fala, que a China produz 90% de todas as máscaras consumidas no mundo. Porque nós não fazemos máscara. Nós começamos a fazer máscara artesanal a semana passada. O Corém São Paulo, junto com uma associação, junto com uma ONG, resolveu fazer máscara de tecido. O Hospital Edson Ramalho juntou lá sua equipe, junto com a nossa infectologista, a doutora Tereza Neumann, e orientou a fazer máscara de tecido, e a polícia está recebendo máscara feita, confeccionada aqui. Mas as máscaras vinham da China, todas as máscaras vinham da China. Então, quando o mercado colapsou, todo mundo correu atrás, não tem máscara mais, porque nós fizemos opção pela exportação, pela importação, ao invés de produzir. Nós não incentivamos a produção local, a produção industrial. Talvez essa crise do coronavírus possa nos levar a repensar o nosso modelo de produção, a repensar o aumento do nosso parque fabril, para que a gente possa, de fato, ser, pelo menos, não ser extremamente dependente da produção industrial chinesa, né, tailandesa, né, americana, estadunidense, né, europeia, que a gente possa produzir muitas das coisas aqui dentro do nosso próprio país, do nosso estado, para que a gente possa gerar emprego, gerar renda, né, para o brasileiro. Porque cada vez que a gente compra o produto fora, é mais barato. Mas quando a gente compra o produto fora, a gente deixou de produzir, deixou de alimentar toda uma cadeia produtiva. Então é importante que a gente pense nisso. Então, a gente sabe, né, que essa perspectiva de contração já está aí, e pode aumentar essa avaliação, pode aumentar para 6, para 7 a menos. Nós vamos encolher o PIB, não vai ter aumento de PIB esse ano, ou seja, nós vamos em 2021 estarmos mais pobres do que 2020, tá? Isso é uma tendência natural do nosso país, né, que diante de uma crise dessa termina sofrendo esses impactos. Embora, por exemplo, os Estados Unidos vai sofrer o impacto da crise, mas não vai ficar mais pobre. Nós vamos ficar mais pobres. Nós, brasileiros, vamos empobrecer, tá? Então, isso é uma realidade econômica que nós vamos viver. E mais de 500 mil já tiveram contratos suspensos ou salário reduzido. Mais de 500 mil de trabalhadores já tiveram jornada de trabalho reduzida e o contrato de trabalho suspenso por conta da crise causada pelo novo coronavírus, né? É isso que a gente está dizendo. A gente não tem. Se a gente tivesse um mercado de produção agora, tivesse um parque fabril forte produzindo máscara, esse 500 mil de trabalhadores não estavam desempregados, não. Esse 500 mil de trabalhadores estavam trabalhando 2 turnos e ganhando hora extra porque tinha produção para fazer. O problema é que nós não produzimos, né? Nós vamos montar respiradores. A Universidade Federal da Paraíba desenvolveu um protótipo, um projeto de ventilador que custa R$400. Sabe quando nós vamos produzir a R$400? Nunca. Não existe a menor chance de nós produzirmos um ventilador
por R$ 400. Então nós estamos assistindo um desaceleramento da economia, um PIB que vai recolher, uma economia que vai se subtrair em 5,3% e a demissões em massa e suspensões de contrato de trabalho. Tá? Para nós só resta arregaçar as mangas, trabalhar muito, orar, pedir a Deus que tudo dê certo, que nossa economia volte a crescer, que nós consigamos melhorar o nosso parque fabril, que nós consigamos, né, passar por essa crise e chegar lá na frente e vencermos. Queria deixar a todos meu muito obrigado, aqueles que participaram diretamente, aqueles que só deram entrada, deram olhadinha, né, que às vezes nem um like o camarada dá, mas a gente agradece a participação, né, aqueles que participaram diretamente. Que o grande arquiteto do universo fique com todos e até a próxima semana, quando nós estaremos aqui de volta neste canal, no canal do professor Edson Gomes. Quem quiser rever a nossa live, é só ir lá no YouTube, no canal do professor Edson Gomes, e a live vai estar lá disponível, né? Aqueles que porventura quiserem depois fazer algum comentário, é só fazer, que na medida que a gente manda esse comentário em box aí, que a gente vai respondendo esse comentário. Que o grande arquiteto do universo nos abençoe e até o nosso próximo encontro.